Nós sabemos que a mensagem da cruz, ela quebra todo o sistema. Ela quebra todo o sistema religioso. E as pessoas não entendem isso. A mensagem de João Batista, ele veio justamente, João que antecedeu Jesus. Qual era a mensagem de João? Arrependei-vos porque é chegado o Rei dos Céus. Estevão foi apedrejado dentro do templo, pelos judeus, pelos sacerdotes. Por quê? Porque Estevão confrontou o sistema religioso da época. Hoje não é diferente, né? O próprio Jesus não foi morto pelos de fora, ele foi morto pelos de dentro, porque também estava para se cumprir. Veio para o que era seu, os seus não receberam, né? Quer dizer, os judeus rejeitaram, Israel rejeitou Jesus, e aí a promessa se estendeu a nós, aos gentios, né? Por conta do plano de Deus e a misericórdia de Deus. Por isso que hoje nós estamos aqui. Então, essa mensagem que a gente prega, a gente não se importa muito, porque não é uma mensagem para agradar o homem nem desagradar. O Evangelho, ele tem essa missão, ele não é uma mensagem partidária, para agradar a uns ou desagradar a outros. Não, o Evangelho, ele é o que ele é. Então, essa mensagem não agrada as pessoas, porque, principalmente os grandes líderes religiosos aí, porque é uma mensagem que quebra o sistema, mexe com o bolso. E a gente fala muito sobre a questão do dízimos aqui, da oferta. E alguém pergunta, mas irmão, você é contra o dízimo? Não, de forma alguma. O dízimo é bíblico, mas não é cristão. Quer dizer, era um mandamento para Israel, uma ordenança para Israel, e não mais para a igreja hoje, né? Eram leis para Israel. Então nós não podemos ser contra uma coisa que é bíblica, mas sabendo que hoje o dízimo se cumpriu na cruz, juntamente com as 600 leis, as 613 leis cerimoniais, porque o dízimo também fazia parte das leis cerimoniais, já que parte daqueles animais que eram levados para o holocausto, levado para os dízimos, vamos dizer assim, parte daqueles animais era também feito sacrifício. E todas essas leis foram cumpridas na cruz por Jesus. Nós vemos ali em Mateus, Marcos, Lucas, Jesus tem uma passagem que ele mandou um leproso, foi até ele, foi curado, né? Senhor, se tu queres, tu pode tornar-me limpo. Jesus disse, quero ser limpo. E Jesus mandou que aquele homem fosse à presença do sacerdote, apresentasse uma oferta, que era 2 rolinhas, como ele era um homem pobre, né? Então foi feito sacrifício, foi apresentado ao sacerdote, para se cumprir a lei, né? Então, enquanto Jesus está fazendo o seu ministério, ele está cumprindo a lei. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo a lei. E hoje nós não, a partir da cruz, a partir do ato da cruz, nós não temos mais esse sacrifício. Havia também a lei da circuncisão, que foi estabelecido antes, a prática da circuncisão, que foi estabelecida antes da lei. Como também o dízimo foi estabelecido antes da lei. Temos a primeira aparição do dízimo, a ordenança do dízimo, ou melhor, a primeira vez que alguém deu dízimo foi Abraão, que vencendo os reis lá, que tinha levado o seu primo Ló cativo, Abraão chega e dá o dízimo uma vez só, dos despojos da guerra, daquilo que ele trouxe de lá, né? Depois nós vemos Jacó, fez um voto, e aí, consequentemente, depois, as leis do dízimo passou a ser uma ordenança realmente para Israel, né? E nós vemos ali no livro de Malaquias, já dizendo, esse mandamento é para vós, os sacerdotes, entende? E o capítulo 3, que é o famoso capítulo de Malaquias, eu prego, né? Mas de uma forma em que, provando que realmente aquilo ali se cumpriu. Porque a repreensão era para os sacerdotes,
eles estavam tirando o salário, defraudando o salário do jornaleiro, estava tirando o direito da viúva, os sacerdotes, e ainda levava no templo animais com defeito. Então eles foram reprovados. E Deus usa o profeta Malaquias para repreender os sacerdotes, porque eles estavam agindo dessa maneira. É só pegar o texto lá, capítulo 3 de Malaquias, e ver com cuidado, você vai ver que a repreensão ali, em primeiro lugar, é para os sacerdotes, né? E depois para o povo. Então, pegar o texto de Malaquias e aplicar hoje na igreja é analfabetismo bíblico e realmente é algo contraditório. E todos esses teólogos, eles sabem, todos esses grandes da mídia aí, sabem que o dízimo hoje não é mais um mandamento, né? Não existe mais o dízimo. Interessante que se nós cobrar, alguém diz assim: ah, mas o dízimo hoje não é mais um mandamento, é voluntário. Aí cai em uma contradição. Por quê? Porque dízimo era um mandamento e nunca deixou de ser um mandamento. Se hoje ele fosse praticado, ele teria que ser de forma como mandamento, não voluntário. Como ele se cumpriu na cruz, né? Essas leis não estão mais em vigor. Então, às vezes a pessoa não entende, a gente fala isso, mas é mostrando a verdade. Jesus se indignou com todos esses fariseus aí, né? E as máscaras estão caindo, as pessoas estão abrindo os olhos, né? Como pode você ter que dar 10% porque você não dá? Se você não der, você é amaldiçoado. Ainda hoje é pregado isso, entende? Então isso na verdade é algo grotesco e infelizmente as pessoas têm ainda muitas vezes se deixado levar por isso. E hoje o que nós temos em vigor, são as ofertas voluntárias, espírito de generosidade, né? Então, enquanto Jesus está ali, ele está cumprindo a lei. Quando ele dá o brado na cruz, estabelece um novo pacto, porque não há testamento enquanto vive o testador. Jesus, quando está vivo, ele é o testador, e a partir do momento que ele vai à cruz, ele sela na cruz, né, um novo pacto, a nova aliança. E hoje você não depende mais das de cumprir uma lei para que seja abençoado ou amaldiçoado. Cristo nos resgatou, diz a palavra de Deus, da maldição da lei. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Não há maldição para o crente em Jesus, né? Cristo é o fim da lei, para a justificação de todo aquele que crê. Então abra os seus olhos. Se você congrega em um lugar, procure ajudar, procure estar do lado, né, ajudando as pessoas, fazendo projetos, cumprindo com projeto social de famílias carentes, ajudar, mas de uma forma voluntária, de uma forma em que o Senhor venha se agradar, né, espírito de generosidade. Esses dias um amigo meu, de um ministério grande aí, tradicional, mas são esses tradicionais que estão caindo em contradição, porque pregaram, enganaram, e hoje não tem humildade para voltar atrás, porque se voltar atrás vão perder o crédito dentro do sistema. Então eles continuam manipulando, dizendo que o dízimo hoje é lei, que o dízimo hoje é válido, né? Mas é pura manipulação. Então a gente conversando sobre dízimo, e ele disse: irmão, por ocasião passou o líder dele, o pastor dele ali no local. Ele disse: irmão, o pastor aí te odeia. Eu digo: é mesmo, irmão? Por que ele me odeia? Porque o irmão disse que o dízimo hoje não é mais válido. Sério, irmão, e você o que acha? Ele disse: irmão, eu sei que não é. Hoje eu sei que é voluntariedade, de todo o coração, mas se eu pregar isso na minha igreja, eles não me dão nem a oportunidade. Aí eu disse para ele: irmão, então quer dizer que você... Paulo, ele disse assim: se tivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Então você prefere levar tapinha nas costas para ser promovido? Porque